A natureza, a consciência, se a nossa relação for intacta e não houver a multidão das interposições e das falsificações do nosso encontro simples, tanto com a criação, que é o testemunho de Deus que me vem de modo externo, tanto quanto na minha consciência, que é o testemunho de Deus que me vem de modo intrínseco e subjetivo, através da consciência, podem ser mutilados e a gente pode se distanciar deles e perdermos, ao final, todo o impacto que eles possam nos trazer, como hoje a gente vê na nossa sociedade. A natureza a gente está matando e é algo sobre o que a gente não considera. Ela não nos engravida de nenhuma forma de gratidão contemplativa. Quando eu digo não nos engravida, eu estou falando na maior parte dos humanos. É óbvio que existem alguns fazendo uma trilha diferente, mas a maioria se perdeu da criação, como se perdeu da própria consciência. A maioria quer saber o que diz a Constituição, as leis do país, ou as regimentações internas de um grupo, de uma igreja, ou da agremiação a qual estejam ligados, mas a consciência sumiu, desapareceu. Mas, como eu dizia, se pergunta classicamente a um cristão quais são os testemunhos de Deus, para mim, como homem, ele vai dizer a criação, a consciência e o terceiro, ele dirá a Bíblia. Ou dirá as Escrituras. São testemunho de Deus. Um judeu dirá que é o Velho Testamento, a Bíblia, conforme os judeus. E os cristãos que tomaram posse dos livros dos judeus e acrescentaram seus livros e chamam também essa biblioteca de Bíblia. Os judeus chamam de Escritura e a parte da lei de Torá, e a gente chama a biblioteca toda de Bíblia, de Biblos, está aqui. Então, de acordo com judeus e cristãos, falando apenas do cristianismo, se a gente incluísse nisso aí o islamismo e alguns outros grupos, muitos desses grupos entendem que Deus tem um livro, por cujo livro Deus fala com as pessoas. No cristianismo, o livro é a Bíblia, no Velho e no Novo Testamento. E você me pergunta, você concorda com isso, Caio? Eu concordo. Concordo que toda a Escritura é inspirada por Deus para dar testemunho de Jesus. Toda. Ela é progressiva. Ela foi ajuntada, escritos seus autores, muitos dos quais nem se conheceram, nunca se falaram, nem respiraram o mesmo ar contemporaneamente, foram escrevendo e isso foi sendo ajuntado por terceiros numa compilação que durou 1500 anos. E uma quantidade grande de autores, que vocês aprenderam tudo isso na escola dominical. A Bíblia carrega o testemunho de Deus, um testemunho que viaja do simples para o revelado. Viaja do Gênesis, pratica e convive e viaja conosco, humanos, no curso de milênios, através da nossa própria evolução de percepção, de consciência, de realidade histórica, de modo que quando você começa a ler aqui, você vai vendo uma humanidade, vai vendo essa humanidade se complexificando e crescendo e tomando novas feições sociais. Ela parte de um casal original, primitivo, logo depois começa a desenvolver grupos sociais, logo depois aparecem cidades, logo depois aparecem modelos econômicos, logo depois o mundo está dividido entre sociedade agrícola e sociedade
pastoril e cuidadora de animais. Logo depois você começa a ver o desenvolvimento ainda não industrial, mas de escala de produção de armas, escala de produção de instrumentos, escala de produção cultural, várias escalas de produção, como você vai vendo as diversas formas de organização social e dentro disso o testemunho viajando. Algumas vezes ele é básico e simples, o testemunho, é quase só uma informação subjetiva e simbólica, como a gente encontra na maior parte das vezes no Gênesis. Outras vezes o testemunho começa a ganhar áreas de legislação, de faça, não faça, pode, não pode. Outras vezes a gente já vê o testemunho ganhando os contornos de profecia, de utopia carregada de exortação. Na exortação, o profeta examina, diagnostica os males humanos, individuais e sociais. E a utopia é a proposta. Saiam disso, porque no conjunto da harmonia, se vocês se reharmonizarem com Deus, em vocês mesmos, uns com os outros e com a criação, vocês vão ver o deserto se transformar em pomar. Vocês vão ver que no conjunto da harmonia existe um adubo que favorece o todo da vida. É o grito repetido de muitas formas diferentes, mas é o mesmo grito sempre dado pelos profetas. Aí a Escritura já evoluiu nesse momento, até que ela atinge a sua evolução sublime, suprema e intraspassável, não traspassável. Como se vem a dizer muito tempo depois, que Deus falou muitas vezes, de muitos modos, aos nossos antepassados, nas Escrituras, pela criação, pela consciência, pelos profetas, por aqueles que andaram tão radicalmente pela fé, que passaram a intuir a palavra de Deus de dia e de noite nos seus corações e a anunciaram com a convicção dos que não tinham nenhuma dúvida de que a Deus tinham conhecido, mas tudo isso ainda carregado de todas as relatividades. É Deus sendo testemunhado, porque a natureza, a consciência e as Escrituras me dão testemunho da realidade de Deus e do seu projeto de significado para com a vida. A criação me apresenta significado, está tudo interconectado, interdependente. O significado da vida é cuidado, amor e interação uns com os outros. É o testemunho que a criação dá. A minha consciência me diz, existe luz, existe trevas, existe o bem, existe o mal. E as ações humanas importam ao próximo, à criação, ao próprio indivíduo, e importam ao Criador. A Escritura explicita mais e já me apresenta um elenco enorme de coisas que, em sendo praticadas como deliberação humana, destrói a natureza, amortece a consciência e desconstroem a sociedade. De outro lado, ela também começa a me dar o testemunho de que a obediência produz harmonia em mim mesmo, em relação a mim e ao meu próximo, me dá um outro olhar construtivo da criação e produz um mundo, um ambiente humano, planetário, aprazível à vida. As coisas podem se aproximar das portas do paraíso. Por outro lado, a Escritura também me diz que a insistência, quanto mais, em não aplicarmos-nos ao caminho da generosidade solidária, justa e amorosa, é a própria realidade, sentença de destruição do homem e do planeta, se a gente mantém essa recalcitrância progressiva. Mas o fim do testemunho da Escritura, segundo os cristãos, é a revelação de que Deus estava em Cristo, apresentando a todos os seres humanos o grito e o brado
de que não há necessidade de nenhuma via religiosa, de nenhum rito religioso, de nenhuma mecânica religiosa, de nenhum sacrifício humano, de nenhuma escada produzida do homem na direção de Deus. Porque Deus é quem vem na direção do homem, Deus é que nos busca, Deus é que nos acolhe, porque Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo. É o testemunho final que a Escritura traz e me apresenta. Ela quer me levar até esse momento. E se ela não me leva até esse momento, ela não completou a sua tarefa evolutiva. Mais adiante, no curso das nossas conversas, eu vou falar mais sobre a Escritura. Por enquanto, o que eu quero deixar claro é isso: ela carrega o testemunho, um testemunho, o testemunho do processo da relação de Deus com os homens. Por isso é que existem coisas nela que ficaram para trás, faziam parte do jardim de infância, faziam parte da creche humana, faziam parte dos primeiros graus do caminho humano, mas em Cristo Jesus eu cheguei ao pós, eu cheguei à consumação, eu cheguei à revelação plena. Eu fico sabendo como Deus é e aprendo como o homem deveria ser quando eu chego em Cristo Jesus. Mas esse é um assunto para nossa próxima conversa. Até lá, então.